Boa tarde! Mais um domingo nós estamos aqui marcando presença para falar um pouquinho sobre livros, literatura e curiosidades. Vamos lá! Primeiro, feliz Dia dos Pais para todos os pais. E hoje nosso personagem é um homem muito conhecido pelos leitores, pelos aficionados por teatro, cinema. Ele tem muitas obras adaptadas. E hoje nós vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido dramaturgo William Shakespeare. Ele está aqui, ó. Esse acredita-se que é um retrato dele. Por que acredita-se? Shakespeare, ele nasceu entre o final do século XVI e início do século XVII. Acredita-se novamente que ele nasceu em 1564, algo que ninguém tem certeza, porque existiam muitos poucos documentos comprovando a sua existência. Shakespeare, ele era um homem do interior da Inglaterra, e assim como eu, ele era interiorano. Shakespeare, ele era de uma cidadezinha chamada Stratford, que é no interior da Inglaterra, e ele era filho de comerciantes. Naquela época, na época de Shakespeare, os filhos, eles herdavam a profissão dos pais. Então, por consequência, William Shakespeare, ele deveria ser comerciante de lã e luveiro. Essa era a profissão do seu pai. Shakespeare, ele foi um homem muito curioso, ele foi um homem que estudou muito pouco, diferente de muitos intelectuais da nossa época. Shakespeare não fez faculdade. Na sua época eram só os nobres que faziam faculdade, e o Shakespeare ele estudou somente 8 anos porque o seu pai acabou falindo e ele precisou indo trabalhar com seu pai e ajudar o seu pai financeiramente. Acredita-se que seu pai foi vereador e prefeito dessa cidade pequena, e que o seu pai, ele apoiava os autores, escritores e artistas naquela época, porque só entrava na cidade circos, teatros itinerantes, se o prefeito permitisse. E parece, pelo que tem de informações, que o pai do Shakespeare permitia. Então o Shakespeare começou a ter contato com esse mundo, do qual ele se apaixonou, ainda bem, para nossa sorte, e Shakespeare foi conhecer um pouquinho sobre isso. Shakespeare, ele estudou muito pouco, né? Como eu disse anteriormente, ele estudou somente 8 anos, que parece que foram suficientes para ele, né? Ele aprendeu naquela época latim, gramática e o inglês, que eram as matérias básicas nas escolas. Aí Shakespeare casou muito novo, ele casou com 18 anos. Naquela época, quando a mulher engravidava, as famílias obrigavam eles a se casarem. E ele engravidou a sua namorada, que foi um escândalo para aquela época. E os seus pais e o pai da sua noiva o obrigaram a casar, para reparar o mal que ele havia feito. Shakespeare teve 3 filhos. Quando ele se casou, ele levou, né, a sua esposa para viver com a sua família. Então ele teve 3 filhos, ele teve a Susana, que foi sua primeira filha, e ele teve um casal de gêmeos, que é o Hamnet e a Judith. O seu filho morreu com 11 anos, e acredita-se que de peste negra. E Shakespeare não estava presente durante a morte do filho dele, porque Shakespeare tinha ido embora para Londres. A sua esposa parece que o apoiava muito nas suas ideias, e ele foi tentar ganhar a vida em Londres. Ele chegou na cidade londrina, né? E ele chegou não como escritor, óbvio. Ele chegou inicialmente como cuidador de cavalos na frente dos teatros. Depois ele foi trabalhar nos bastidores do teatro e depois ele arrumou um emprego como copista. Era alguém que copiava os textos para que os atores pudessem decorar e falar no teatro.
Naquela época, os atores eram somente homens, não existia uma mulher como artista. E Shakespeare, ele escrevia para esses roteiristas, né, vamos colocar assim, e aí era a paixão dele, era a escrita. Dizem que Shakespeare foi embora da sua cidade natal porque ele se envolveu numa grande confusão e ele precisou fugir para Londres. Não sabemos até onde é verdade e até onde são invencionices, né? Ele não está mais aqui para falar. Embora nós saibamos que Shakespeare foi um brilhante escritor, porque ele escrevia sobre a alma humana, ele escrevia sobre as diversas pessoas, as diversas situações, os diversos acontecimentos, ele falava sobre tudo e ele falava de uma forma muito próxima da realidade e acabava encantando as pessoas. As obras de Shakespeare, elas são divididas em 4 partes. A primeira parte é conhecida como mecenato. Mecenato, eles eram bancados pelos mecenas, que eram pessoas da nobreza que gostavam de arte. E essas pessoas, elas patrocinavam os escritores e os escritores, artistas, né, em geral, para que eles pudessem trabalhar na sua obra, tendo alguém ali para financiar. Nessa época, ele escreveu bastante contos, só que como ele era bancado por esses nobres, e acredita-se que até a rainha da Inglaterra na época, a Elizabeth I, também o financiou, então ele escrevia algo que essas pessoas queriam ler, assistir, né? Porque muitas das suas peças eram passadas ali no teatro no mesmo instante. Ele começou a trabalhar nesse teatro onde ele era copista, até que mais tarde ele conseguiu comprar o próprio teatro. Outra curiosidade, acredita-se que ele ficou 25 anos sem ir para sua cidade natal. Shakespeare, ele teve, né, esses 4 momentos, que o primeiro foi o mecenato, depois ele escreveu as suas peças históricas, que ele falava ali sobre os reis da época, fazia algumas críticas ali não veladas, né, até porque se fossem muito transparentes ele estaria perdido, né. Depois ele escreveu algumas tragédias que coincidem muito com a época que ele perdeu seu filho, onde os teatros ficaram fechados por cerca de 3 anos, porque a peste negra era uma calamidade. Naquela época era para nós o que nós vivemos aqui com o Covid, né? Acho que é o mais próximo para nós fazermos essa analogia e entendermos. Então fechou por 3 anos os teatros. O seu filho veio a falecer. E aí ele escreveu uma das suas peças mais conhecidas, que é Hamlet. Acredito que Hamlet foi inspirado no nome do seu filho e é uma das suas tragédias e é uma das suas grandes escritas. E depois ele começou a escrever as comédias, que são tragicomédias, né? Então são as 4 partes dele, da escrita dele, aliás, que é o mecenato, a parte histórica, as tragédias e as comédias. Ele tem muitos livros que nós conhecemos, dentre eles A Tempestade, Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear e muitos outros. Dentre as suas escritas, tem algumas frases que para nós são muito conhecidas, até pelo mundo de quem não é leitor, pelo universo, digamos aí, comum, que é aquela frase, ser ou não ser, eis a questão, ela está em Hamlet. E outra frase também que é muito conhecida, que ele fala que o inferno não existe e que os demônios estão aqui, que é um trecho do livro A Tempestade. A Tempestade é um livro muito interessante, é uma das últimas obras de Shakespeare. Acredita que ele escreveu ela na sua fase de maior amadurecimento. Ele já tinha voltado para sua terra natal, ele morreu poucos anos depois, ele estava doente,
E Shakespeare, ele estava numa fase mais triste, mais amargurada da sua vida. Ele tinha já perdido esse filho, que dizem, né, os estudiosos da obra de Shakespeare, que ele se culpou muito pela morte do filho, por não estar presente. Shakespeare, ele não foi um bom marido, ele não foi um bom pai, visto que ele ficou 25 anos sem visitar sua família. Porém, na sua velhice, ele arrumou bons maridos para suas filhas. Ele queria ter a certeza de que elas estariam bem cuidadas. Shakespeare, ele ficou muito conhecido em Londres, assim, enquanto ele escrevia as peças. Ele era um ator brilhante, ele era um escritor brilhante, então possibilitou ele ter muitas posses ali na época, que diferente de muitos escritores, muitos dramaturgos, que só foram ter dinheiro póstumamente, Shakespeare, ele conseguiu ter um pouco de dinheiro ainda em vida. Ele foi brilhante, como todo mundo conhece, até mesmo quem não lê sabe quem foi Shakespeare. E eu tenho aqui algumas obras desse brilhante escritor, né? Tem algumas aqui um pouquinho pesado, né? Aqui eu separei, né, as obras que eu possuo, certo? São 2 box da Nova Fronteira e retrata um pouquinho de cada época de Shakespeare e transcreve com notas muito legais de rodapé as épocas das suas escritas, a época que ele estava sendo bem conhecido ali em Londres. Então temos aqui algumas peças de Shakespeare. Eu gostei muito dessa tradução, eu já tinha lido em outra tradução. Hamlet tinha lido pela editora da literatura clássica, né? É uma editora do Rio Grande do Sul, que também traduziu muito bem, mas eu gostei muito mais da tradução da Nova Fronteira. Aqui tenho toda a obra de Shakespeare, as principais obras dele, né? As mais conhecidas. E essa edição, apesar de ser muito bonita e ela ser uma tradução bilíngue de Shakespeare, né? Então, para quem gosta, consegue ler no inglês. E também temos aqui no português. Eu sou muito fã de leitura, e como fã de leitura não podia não ser fã de Shakespeare, onde muitos escritores acabaram adaptando algumas ideias dele à sua escrita. Ele é muito reconhecido tanto para o teatro, para o cinema e para a literatura. Ele foi, sim, um grande homem, um grande escritor e um intelectual, um artista, alguém que falava com a alma, alguém que sabia transparecer para o papel o sentimento humano e principalmente falava sobre os sentimentos e sobre o que ele estava vivendo naquele momento. Acredita-se que Shakespeare, ele era bissexual e que ele teve muitas paixões, muitos contatos ali em Londres, tanto com homens quanto com mulheres. E mesmo assim, ele voltava para sua esposa, né, de tempos em tempos, e ele sempre cuidou e sustentou a sua família, não deixando faltar nada financeiramente para eles. Então, hoje foi um pouquinho sobre esse grande escritor. Eu vou deixar também uma nota falando sobre a sua obra Tempestade, que é uma obra conhecida, não tão conhecida como Romeu e Julieta, ou Hamlet, ou Rei Lear, mas também muito interessante, muito legal, e ela é bem curtinha, ela tem só 50 páginas, mas é aquela leitura gostosa como só Shakespeare soube escrever. Então vamos aplaudir esse grande dramaturgo, esse escritor inglês fantástico, e que nós possamos ainda ter muitos dramaturgos como ele,
e que nós possamos reverenciar esse mestre que nós tivemos. Gente, vou ficando por aqui. Um bom domingo para todos vocês. Aproveitem, abracem muito seus pais, estejam ao lado deles, porque é muito gostoso quem tem o prazer de ter o pai presente. Gente, vou ficando por aqui. Tchau!